Um chute no CLT e bem-vindo à vida de empreendedora. Esse é o Café com Verdade. Aqui a gente fala da vida real, sem filtro, sem roteiro e sem julgamento. Vamos receber Bárbara. Bárbara, ela tem 35 anos, 2 filhos pequeninos, é casada e empreendedora. Mas nem sempre foi assim, tá? Ela largou o CLT, uma multinacional com salário bom e benefícios, e se arriscou no duvidoso. Então, bem-vinda, Bárbara. Conte um pouquinho sobre você pra gente. Obrigada, sou a Bárbara, tenho 35 anos, sou mãe, esposa e proprietária da BK Semijoias junto com meu marido. E estou muito feliz com a participação aqui desse projeto lindo, feito de mulher para mulher. E eu falo assim, se eu puder, com esse depoimento aqui, com a minha vida, inspirar que seja uma mulher, eu fico muito feliz. A gente fica muito feliz por você disponibilizar tempo e compartilhar sua história conosco. Então, conta pra gente um pouquinho sobre essa aventura e esse desafio que foi o início de quando você decidiu empreender. Você trabalhava no CLT, uma multinacional, né? Uma empresa boa, com bons tickets e salários, ok? Mas você decidiu abrir mão de tudo isso e arriscar. E você já tinha seu primeiro filho, né? Bebezinho. Então, na verdade, a BK Semijoias, ela nasceu junto com o meu primeiro filho, né, o Lourenço. Então, assim, eu falo que durante a minha gestação foi, assim, uma época difícil para mim, porque meu marido passou por um quadro de depressão. E agora eu até brinco com ele, né, que já passaram alguns anos, eu falo que toda a atenção que devia ser dada a mim foi dada para ele. Mas, graças a Deus, eu tive, assim, uma gestação super saudável, tanto fisicamente quanto emocionalmente, pude dar esse suporte para ele. Então, assim, eu estava de licença maternidade e ele só queria ficar em casa, no quarto, dormindo, deitado. E eu lembro que teve uma vez que, quando ele decidia trabalhar, ele pedia para eu levá-lo até a estação de ônibus, né? Para ele pegar um ônibus direto e chegar mais rápido. E nesse dia ele estava bem desanimado. E aí, algo tocou no meu coração. Acho que foi Deus que falou, né, nessa hora. Eu brinquei com ele assim, se anime. Uma vez a gente ainda vai trabalhar juntos. E aquilo soou assim como um gás para ele, sabe? E algo que eu falei assim, no espontâneo, ele começou a falar sobre isso todo dia e isso começou a arder no nosso coração. E aí ele conheceu um rapaz que hoje é super nosso amigo, o Gabriel, que estava prestando um serviço de marketing digital na empresa que o Diogo trabalhava. E aí o Diogo se apaixonou por esse universo de marketing digital, de internet pós-pandemia. E aí a gente resolveu testar as estratégias do marketing digital para vender produto físico, que no caso era Semijoias. E aí a gente fez um evento que se chamou BK Black, foi bem na época da Black Friday. E eu lembro que os meninos bolaram toda a estratégia e eu estava sendo o rosto ali daquilo tudo, né? Toda hora eu tinha que gravar um vídeo e tal. E no dia desse evento, que foi totalmente online, através de um grupo de WhatsApp, a gente conseguiu colocar mais de 100 mulheres, fizemos quase 100 vendas, que deu um faturamento aí de quase 15 mil reais. Super feliz, eu lembro até que teve um episódio muito engraçado na BK Black, porque a gente colocou dentro desse grupo pessoas dentro da nossa cidade, Belo Horizonte, e também nas cidades metropolitanas, né? Então, a gente prometeu para essas pessoas a entrega com 2 dias úteis. Então, imagina a logística para entregar e tomar quase 100 vendas em toda BH e ainda em outra cidade. Eu lembro até que teve uma pessoa, uma mulher que comprou um brinquinho bem pequenininho, de 12 reais, e para fazer essa entrega para ela, nós tivemos que andar de carro 1h40. Oh. Acabou sendo assim, um prejuízo, né? Que era melhor a gente ter pensado em andar de SEDEX para ela, que acho que o prejuízo ia ser menor, mas hoje a gente ri desse caso. E aí, a partir disso, depois de 1 ano exatamente, né? Depois de obras intensas durante a pandemia, depois de 1 ano surgiu, né? A gente conseguiu inaugurar o nosso showroom de Semijoias. Nossa. E conta pra gente um pouquinho como que surgiu essa questão das Semijoias. Você trabalhava no ramo de seguros e eu lembro que eu pude, gente, presenciar um pouquinho desse comecinho dela, ela tirando as fotos em casa, né? Em casa, ali na sala, no tapete, nas almofadas das primeiras Semijoias, antes de se tornar BK até hoje, o showroom que você tem hoje. É isso mesmo. Então, assim,
a minha jornada nas semijoias, né, começou aí no varejo. Eu sempre tive vontade de ter uma renda extra, de ter independência financeira. Então, eu sempre busquei alternativas, né? Eu nunca estava satisfeita só com aquilo que eu ganhava, eu sempre queria mais. E aí comecei, né, no varejo, e o Diogo, ele percebeu a necessidade, ele atendia sempre no atacado, vendendo relógios, e aí ele percebeu que as mulheres, as revendedoras que vendiam relógios, elas também queriam vender semijoias. E aí, como eu já estava inserida nesse universo, acabou que a gente juntou, né, as duas coisas e abrimos esse empreendimento aí de semijoias com relógio para atender essa demanda aí dessas mulheres. E assim, realmente, no início foi tudo bem assim, caseiro, né, porque a gente tem que começar com aquilo que a gente tem, não precisa começar perfeito, né? E hoje, graças a Deus, estou aí à frente, aparecendo quase todos os dias aí com conteúdos na BK Semijoias. Antes era difícil gravar, a gente buscava a perfeição o tempo todo, né? Se via, ai, meu cabelo não ficou bom, ai, desse jeito, minha postura não tá boa, a luz não tá boa. Então, o tempo todo era muita crítica, né? Eu postava, eu brincava assim, que eu postava e saía correndo, não queria nem ver. Eu nem via meus stories. Mas hoje, graças a Deus, a gente já passou, né, dessa fase e hoje eu consigo me assistir. Venceu a timidez, né? E tem essa questão de nós mulheres nos cobrarmos muito, a questão aparência, né? De estar perfeito. Perfeição não existe, né? A autenticidade, ela vale muito mais do que a perfeição, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas se identificam com a gente justamente por isso, né? Pelas nossas imperfeições, por ver, né? Que nós não somos mulheres maravilhas. Então, assim, eu acho que justamente as pessoas se identificam com isso. Às vezes eu falo alguma coisa errado e misturo o plural com o singular, e aí às vezes eu penso em apagar e gravar de novo. Mas, não, gente, esse é o meu jeito. Então as pessoas têm que conhecer realmente do jeito que eu sou. Eu sou essência. E como foi para você, no início, conciliar maternidade e empreendedora? Porque aí você já não tinha mais aquele respaldo do CLT, aquela falsa garantia de que tá tudo certinho, né? Você tá ali batalhando todos os dias para que no final do mês a conta feche e o lucro venha. E você estava com um bebê recém-nascido. Como que foi? As inseguranças que você teve, os medos? Exatamente. Eu falo assim, que foi largar o CLT foi um passo de fé, né? Porque fé é aquilo que a gente acredita mesmo sem ver, né? E assim, eu tinha um emprego muito bom, como você falou, uma multinacional, ganhava assim, bem acima do salário mínimo, tinha vários benefícios, é isso que, assim, às vezes segurava para não sair, são os benefícios. Tinha um ticket de refeição, a alimentação, que são um dos melhores do mercado, né? Que é do segurador, um plano de saúde para mim, para o meu marido, para o meu filho, plano odontológico, um auxílio creche, auxílio babá, que permite uma ajuda financeira para manter meu filho na escola até os 7 anos. Então, e o principal ainda que eu tinha era uma estabilidade, né? Como eu participava do sindicato da categoria, mesmo se eu tivesse uma performance abaixo do esperado, eu não poderia ser mandado embora. Então, essa estabilidade me segurou um pouquinho aí no CLT, mas eu fui percebendo que consegui convencer o meu marido, né, que eu, dentro da empresa, eu poderia trazer um faturamento muito maior do que aquele salário que eu recebia no final do mês. Então, assim, eu combinei com ele, né, depois de muita resistência, porque largar o certo pelo duvidoso é difícil, mas eu consegui convencer ele. Falei, olha, não precisa nem dar o que eu recebo, não. Vamos um aumento gradual, vamos ver se vai funcionar. E aí a gente percebeu que realmente quando eu aparecia mais, eu mostrava looks do dia, eu botava lá a cara, né, dava exemplo de looks para as empresárias, estava ali à frente das vendas, a empresa começou a faturar mais. E hoje, assim, a gente tem certeza que foi, assim, o divisor de águas que, assim, a gente agradece muito, sabe? Então foi o salto de fé e valeu cada segundo, né? Hoje vocês não estariam como está no patamar de hoje, né? Com a empresa consolidada. Exatamente. Estamos aí crescendo rumo ao 5º ano, né? Fizemos 4 anos agora e vamos aí rumo ao 5º ano. E como que foi a decisão do segundo filho? Foi planejado? Veio e você consegue conciliar ainda com 2 crianças pequenas, porque os seus filhos são pequenininhos ainda. E eu vejo você com uma desenvoltura quanto a isso. Como que é o seu dia a dia, na realidade, por trás ali do que a gente acompanha no Instagram? Então, assim, eu
eu tenho que agradecer porque eu tenho uma rede de apoio muito grande, né? Então, assim, meu pai, a minha mãe, hoje eles me ajudam muito, sabe? Eles são essenciais, né? Para me manter aqui à frente do negócio, trabalhando, porque eu fico com o coração tranquilo, sabendo que meus filhos estão com eles, né? E tem mais pessoas dentro dessa rede de apoio, que é a minha sogra, a minha cunhada, e todos me ajudam muito. Mas eu ainda tô com um bebê, né, pequeno, de 1 ano, ele parou de mamar recente, e ele vem trabalhar comigo praticamente todos os dias. Então, assim, fora que quem vê assim no Stories Tudo Perfeito, não imagina os bastidores aqui, que ele faz muita bagunça, sabe? Mas eu acho que o que mantém, assim, me mantém firme é a rede de apoio que eu tenho hoje, sabe? Que bom, rede de apoio valiosíssimo. E o segundo filho, na verdade, assim, foi planejado mais por mim do que pelo meu marido, né? Porque eu estava muito na dúvida, né? E aí eu pensei assim, gente, a idade está avançando. E se eu pensar demais, a gente acha que nunca é a hora certa, né? Sempre quer esperar mais um pouquinho. Então, assim, eu decidi, né? Falei assim, eu vou parar, né, com o método contraceptivo, e aí se vier, tá tudo bem. E aí veio o segundo filho. Meu marido fala o terceiro, mas agora acho que já encerramos a fala. Que eu não quero... O terceiro ainda está na dúvida. Mais por ele, eu não tô na dúvida, não. Para mulher é muito mais difícil, né? Para mulher é muito mais difícil. Para mulher é um pouco mais complicado, né? Levar os 9 meses, tem o puerpério. Eu lembro assim o puerpério para mim, principalmente do primeiro filho, que é tudo muito novo, né? Foi difícil. Eu lembro que no primeiro mês eu não tinha vontade de pegar no celular, não tinha vontade de me arrumar, queria ficar só de pijama, né? Com aquele pijama todo molhado de leite. Então, assim, essa foi uma fase difícil, sabe? Então, por mim, eu vou ficar só nos 2 mesmo. Vamos ver. Você sentiu muita diferença do primeiro puerpério para o segundo? Senti, porque aí já não era mais tudo novo, né? Eu já sabia lidar com aquilo. Porque o primeiro, assim, a gente sai do hospital, chega em casa e fala, e agora, o que eu faço com esse bebê aqui no meu colo? Então, assim, o segundo a gente já sabia, né? Já ficava menos preocupado, porque o primeiro, qualquer coisinha, já corria para o hospital. Então, o segundo a gente vai... A médica até brinca, né? Que o primeiro é de porcelana, o segundo é de vidro e o terceiro, se vier, é de borracha. E o que foi, assim, da maternidade, assim, que trouxe algo para você? E essa coragem, acho que contribuiu muito a coragem de empreender também. Que você fala assim, nossa, isso aqui me transformou completamente, mas algo assim específico. E fala assim, nossa, eu não sou mais a Bárbara de antes, porque a gente sabe que quando a gente vira mãe, a gente se transforma em uma nova mulher, a gente tem uma nova versão. Mas algo que você fala assim, eu nunca esperava por isso, e isso me mudou de tal forma. Assim, eu mudei muito a minha postura, né? Porque eu brinco assim que a gente está sendo observados o tempo todo, né? Então, assim, eu sei que a gente acaba sendo inspirações para os nossos filhos, então eu tomo muito cuidado com a minha postura, porque as crianças pegam as manias da gente, né? Nós somos como espelhos, então às vezes eles falam como a gente fala, anda como a gente anda, e tá sempre observando o nosso comportamento. Então, assim, agora também, seguindo uma vida com Cristo, eu quero que meus filhos também sigam essa vida com Cristo, então eu tomo muito mais cuidado em relação a isso. Hoje eu sei dizer não a coisas que não fazem mais sentido para mim, sabe? Eu tomei essa coragem de dizer não. E acho que isso que era o principal, assim, que mudou. Muito legal de ver. Você e seu marido trabalhando juntos. O que você achou surpreendente, assim, nossa, a gente desenvolveu todo o projeto, e como é legal poder trabalhar em prol da família e crescimento unidos, né? Porque a empresa é isso para você também, né? Para o crescimento da família. Qual que é o maior desafio de estar trabalhando junto, marido e mulher? Acho que é a convivência, né? Porque agora a gente até aprendeu, mas antes qualquer coisa que a gente chamava a atenção do outro, a gente levava como ofensa, né? A me ofender. Mas não é, ele conhece os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, e eu a mesma coisa. Então a gente sempre está dando um toque no outro. E eu acho que a minha maior dificuldade, às vezes, é sair desse mood de empresário, de sócio, sabe? Às vezes ele fala, não, chega, vamos parar de falar de serviço agora. Ou ser marido e mulher. Às vezes eu tenho essa dificuldade de sair desse mood, sabe? Mas é muito bom saber que tem uma pessoa
pode contar, e com todos os desafios, estamos juntos, né? Na alegria e também nos desafios do dia a dia. É importante contar assim, como pessoa. E a gente está até quebrando algumas crenças familiares, né? Que a gente veio de famílias que às vezes não incentivavam que marido e mulher trabalhassem juntos, falavam que não dava certo, mas a gente está aí provando que dá certo sim. Tá mais que provado. Né? E falando um pouquinho assim, qual foi a fase mais desafiadora para você nessa trajetória toda? A fase mais desafiadora, eu acho que foi justamente largar o certo pelo duvidoso, essa virada de chave, sabe? De sair do CLT para dar esse passo de fé na jornada empreendedora. Meu marido até vem de família empreendedora, mas eu não. E assim, descobri tudo sozinho, né? Porque não é fácil também estar à frente de empresa, é muita responsabilidade. Nós temos responsabilidade com fornecedores, com colaboradores, com clientes. Então, assim, acho que essa é a parte mais difícil. Mais difícil. Fora a maturidade que agora já tem, né? Com toda a experiência vivida. É verdade. E conta pra gente agora qual que é o seu sonho. Mas é seu, não é da empresa. É o seu, Bárbara. Olha, o meu sonho, acho que, assim, é tentar manter um equilíbrio, assim, de 3 coisas que eu acho importante, que, assim, o meu emocional, o meu físico e o meu espiritual. Hoje, por exemplo, na parte física, eu estou uma sedentária, ainda não consegui voltar à minha rotina de academia. Às vezes eu acho assim que a quem mais me boicota sou eu mesma, sabe? A gente fica se dando desculpa o tempo todo para não começar. Mas eu tenho o sonho assim, de manter esse equilíbrio, sabe? Que aí eu acho que vou conseguir levar a vida com mais qualidade de vida e levar a vida de maneira mais leve. Inteligência emocional é importante também, então assim, eu ainda não faço terapia, mas eu vejo assim, várias mulheres, o qual faz bem, né? Fazer uma terapia também para manter a saúde mental em dia. É o equilíbrio, né? E eu vejo que você e seu esposo estão muito unidos em questão da fé também, né? Isso mudou bastante para vocês? Muito, muito. Porque a gente tá na mesma sintonia, né? Então, assim, eu sei o que ele tá orando, ele sabe o que eu tô orando, a gente tem o hábito de orar juntos todos os dias pela manhã. Então, foi fundamental, foi muito importante, né? Essa virada aí, que foi nessa fase dele de depressão, que a gente se aproximou mais de Deus. E hoje a gente tem, assim, nossa vida transformada por causa disso, tá? Ai, que bom. E ele já tá bem agora? Muito, muito, muito. Excelente. E um valor que para você é inegável, que você não abre mão? Tem muitos valores, mas se eu pudesse falar de 2, eu falo Deus e família, que eu acho que assim são inegociáveis para mim, sabe? E eu falo assim que o sucesso profissional, o sucesso financeiro, ele é importante, né? Mas uma vez eu vi uma frase, foi no livro que eu li, as 16 leis do sucesso. Eu até compartilhei com o Diogo, a gente sempre lembra dessa frase, que não há sucesso financeiro que compense um fracasso familiar ou pessoal. Então, assim, se alguma coisa, se assim, o seu sucesso está tirando a sua paz dentro da sua casa, não vale a pena. Não vale a pena. Tá destruindo o principal, né? É isso aí. E um recado para as mulheres que estão nos assistindo, que você diria para aquelas que têm ainda receio, que estão se apegando ainda e tem medo das mudanças? Olha, eu diria assim, para serem resilientes, para terem um relacionamento próximo com Deus, para ter amor próprio e também entender sobre finanças, porque eu acho que assim é libertador, sabe, para a mulher, a partir do momento que você tem uma reserva de emergência, você tem um dinheiro guardado, você pode dizer não, sabe, aquilo que te aprisiona, e dizer sim ao que você tem vontade, sabe? Se eu puder até indicar um livro para quem quiser mais se aprofundar em finanças, pode ser. Foi uma virada de chave para mim, sabe, nessa parte de finanças, e eu quero indicar para a mulherada também, né? Que chama gastar, ganhar mais, gastar menos e investir a diferença. Ela fala muito nesse livro sobre
crenças limitantes que a gente tem que quebrar, de que a mulher tem que ter sempre um provedor que tem que fazer por ela, seja o pai, seja o marido. Ela fala sobre mulher no empreendedorismo, mulher no mercado de trabalho, né, que às vezes não sabe pedir um aumento. Então ela fala sobre isso no livro e eu acho assim, que quem puder ler vai valer super a pena. Vale a pena. Pode ser transformador, né? E mudar as perspectivas. Exatamente. Obrigada, Bárbara. Quero te agradecer por compartilhar sua história conosco. Espero que essa história possa inspirar as mulheres em casa. Com certeza irá. Você aí em casa, espero que essa história possa te inspirar. E se faz sentido para você, guarda.